Boa noite, caros amigos, caros seguidores da Andin Life e, em especial, os amigos deste programa STP em Análise. Como prometido, temos mais uma sexta-feira e cá estamos nós nessa sala global para mais um momento de conversa. Tenho que agradecer, como sempre, os meus convidados, já que hoje estão. Começo pelo meu lado direito. Graça, boa noite e obrigado por teres vindo. Boa noite a todos. Hamilton, boa noite e obrigado também por teres vindo. Boa noite, Edgar. E com as vossas ideias afinadas para nós continuarmos aqui a nossa conversa e os nossos seguidores também a partir dos seus ecrãs conseguirem talvez nos ajudar também com os seus comentários, que faz bastante bem e engrandecer também o nosso programa. Hoje nós trazemos alguns temas que consideramos temas importantes e um deles é o que nós vamos passar mas já mesmo para a nossa discussão, que é o Orçamento Geral do Estado de São Tomé e Príncipe. Como já é de conhecimento de muitos, o Orçamento Geral do Estado já foi entregue à Assembleia Nacional e, portanto, com algumas surpresas. O montante orçamentado é de 154 milhões de dólares, portanto cerca de 140 milhões de euros. E com o que eu chamo de surpresa é que cerca de 60 milhões de dólares está destinado a se conseguir por receitas internas e o restante 90, aí sim, através de doadores e alguns empréstimos. É por aí que vamos começar. Graça. Boa noite. Essa realmente é uma grande surpresa. Não vejo a hora de poder conhecer em detalhe o orçamento apresentado. Isto porque para quem, como nós santomenses, acostumamos durante muito tempo a ouvir falar em percentagens na ordem dos 90, 93, já houve alturas em que supostamente só conseguíamos financiar 7% do nosso orçamento. Não vejo como de uma hora para outra consigamos atingir essa melhoria, essa autonomia financeira, digamos assim, de cerca de poder financiar quase 40%, 30 e tal por cento do nosso orçamento. Assim, pressupõe-se algum aumento da produção interna, aumento, né? Da produção, aumento da produção ou algum... É preciso saber que receitas internas estão cá previstas, não é? E é essa a curiosidade. Hamilton? Bom, relativamente a essa temática, nada me surpreende. Primeiro porque essa informação já vem na sintonia, já vem em sintonia com aquilo que o primeiro-ministro fazia menção em vários dos seus discursos anteriores. O primeiro-ministro primeiro já fazia menção de que esse governo é um governo de trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Bom, significa dizer que, ao prever por volta de 60% da verba orçamental, ela seria oriunda, né? Das receitas internas. Não, 40%. 40%, desculpe, 40% oriunda das próprias receitas internas. Eu acredito que isso é possível, porque quem conhece muito bem nossa economia sabe que há muita fuga. Há muita fuga. E sabe também que há muito desperdício. Primeiro, há uma questão que esse governo, na altura, nós estamos a falar do 16º governo, mas na altura do 14º governo, já se fazia menção à questão de centralização de pagamento. Centralização de pagamento de forma a evitar... Quer dizer, o Estado tem muitas caixas, tem muita gente a receber dinheiro, o dinheiro não é canalizado devidamente para o Banco Central e etc. Eu acredito que esse governo, ao prever isto no orçamento, 40%, eu acredito que isto é efetivamente possível. Por isso, essa questão não me atrapalha. Aliás, é uma questão que os outros governos também acham. Porque é vergonhoso até nós temos um orçamento em que praticamente só 7%
do orçamento é que é financiado por receita interna. Então, eu acredito que toda a gente que é santomense deve ver isso de uma perspectiva positiva. Essa é uma questão bastante positiva. E, para mim, sinto bastante alegre em saber que 40% das receitas... Não achas arriscado nem nada? Não, não há nenhum risco. Por que não há risco? Não há risco porque, primeiro, vamos ver, há que incentivar e mobilizar as pessoas para trabalho. Há que mobilizar as pessoas para trabalho. Dois, o Estado tem que ser mais sério, e há medidas duras que têm que ser tomadas no sentido de o Estado não pode ter vários cofres. É bom que Milton se lembre de que este orçamento é para este ano econômico. Sim. E nós já estamos no final de março. Mas é uma questão. Estamos no final de março e, em princípio, só podemos contar com um orçamento em finais de abril. Mas, para mim, a questão esta novidade a percentagem da nossa autonomia financeira, da nossa participação das receitas internas no grosso do orçamento, se provar que é uma realidade, é um sinal muito positivo, mas também significa que algo muito de errado se passou ao longo de todos esses anos, porque de outubro para cá, o que é que foi feito para se encontrar uma solução? Porque podemos, pelo que vejo cá, podemos esperar uma execução orçamental muito boa. Um nível de execução orçamental a que nós não estamos acostumados. Aliás, falando de execução orçamental muito boa, de documentos que tivemos acesso nas redes sociais, conseguimos encontrar um trecho em que o senhor ministro diz bastante claro que todos os projetos inscritos, passo a citar, todos os projetos inscritos no orçamento vão ser materializados, uma vez que todas as verbas e financiamentos resultam de acordos já assinados e mobilizações em fase de finalizações. Pois, essa garantia que é dada pelo Ministro das Finanças, que não é totalmente coincidente com o que diz o nosso Primeiro-Ministro, que diz que uma parte está assegurada, só vem comprovar aquilo e vem de encontro àquilo que são as minhas preocupações. Ou seja, se efetivamente, não estou a dizer que é ou que não é, só digo que se efetivamente nós conseguimos neste orçamento garantir com receitas internas cerca de 30%, 40% do mesmo, é um sinal muito positivo, mas também significa que algo de muito errado se passou, que é preciso corrigir, porque não houve um aumento tão grande da produção. E tu tens razão quando falas da centralização dos pagamentos. Algumas medidas a nível da administração pública que foram tomadas demonstram isso mesmo, mas se era tanto dinheiro assim, então... É que de repente, tanto a Graça e a Milton estão a admitir que possivelmente havia algumas fugas. Não, é assim, sem dúvida alguma, e até tem passado na televisão a sensibilização da população para tentar combater ela própria a corrupção, certo? Todos nós víamos e se calhar achávamos estranho, mas éramos obrigados a fazer pagamentos de serviços e pagamentos de taxas diretamente a pessoas quando já estava estipulado que os pagamentos devem ser feitos no Banco Central. E se todos os pagamentos ao Estado forem efetivamente feitos ao Banco Central, será mais difícil haver fugas de dinheiro, sem dúvida alguma. Agora, em que medida é que isso por si só significaria darmos um salto de 20%? Não sei. E se foi só uma medida dessa, o governo atual está de parabéns, mas é uma grande palmatória para tudo que for. E ainda à volta do orçamento, nós conseguimos notar nos documentos que vimos que a energia e a educação
portanto, levam a maior fatia. Sim. E uma atenção também especial é dada às vias de comunicação. E a saúde. E qual é a tua opinião? Eu já tinha dito cá neste programa que nós estamos a falar de um país em que quase tudo é prioridade. Temos a saúde, a educação, as infraestruturas básicas, estradas, não é? Então, é preciso e é cada governo adotar fazer uma escolha, porque tudo é prioritário, mas não conseguíamos, tendo em conta os nossos recursos, fazer face a todas elas ao mesmo tempo, então é preciso tomar decisões e fazer opções. Eu não posso deixar de dizer que entendo a opção desse governo, porque quem acompanhou aquilo que foram passou na comunicação social, não fui ao terreno, mas acompanhei na televisão os encontros que o governo teve no âmbito da preparação do orçamento do cidadão. E realmente as queixas mais constantes prendiam-se com estrada, energia e esse tipo de coisas. E a verdade é que nós queremos também investir um bocado e incentivar o empreendedorismo. Ora, o custo da energia é muito elevado e tem um impacto muito grande. Qualquer pessoa que queira montar algum negócio, desde que não seja que tenha pequenos consumos quase domésticos de eletricidade, tem que pensar numa fonte alternativa de alimentação de energia, o que tem um custo elevado. As estradas é um outro problema. Nós queremos investir no turismo, mesmo para a agricultura, para quem achou que a agricultura tem um valor bastante... 5%, não é? Sim, mas a verdade é que eu acho que as infraestruturas essenciais deviam ser, sim, prioridade. E quando falas de infraestruturas essenciais, nomeadamente estradas danificam as nossas viaturas, dificultam o escoamento de produtos, dificultam toda uma série, e nós precisamos dão de começar muito por má algum imagem. lado. Por exemplo, olhando só para a estrada que liga o nosso aeroporto internacional à cidade de São Tomé. É a primeira impressão do turista. E depois as estradas também, o mau estado delas não permite que tiremos o maior benefício da nossa beleza natural. E se queremos investir no turismo, claro que os turistas, ao chegarem cá, eles têm que conseguir ter acesso e viaturas ligeiras chegam a determinado passo. Aqui em São Tomé temos que resolver esse problema. Concordo. E educação não dá para deixar para depois. Investir na educação é investir no agora e é investir no futuro. Já fizemos muito no que diz respeito à universalização do ensino, já se trabalhou muito no acesso, quase todos têm acesso ao ensino, mas agora precisamos de trabalhar na qualidade, melhorar a qualidade. Eu espero que seja essa a opção. Pois é, então muito obrigado. Hamilton, queres acrescentar alguma coisa a este tema? Eu antes queria fazer uma pequena observação relativamente à questão que fez referência de que o ministro de Finanças fez uma afirmação ao entregar o orçamento de que todos, ou melhor, 100% dos projetos inscritos no OGE vão ser materializados. Bom, essa informação, primeiro, é que não me surpreende. Não me surpreende porque, ao ser assim, eu só entendo que é bastante bom, mas muito bom, porque se nós verificarmos uma questão, muitos estudos econômicos e tudo revelam que nós somos um país com muita fraca capacidade de absorção de investimento, que significa dizer que há muitos jogadores que colocam dinheiro à disposição de São Tomé e nós, de quando em vez esse dinheiro fica disponível, nós não conseguimos
usar todo esse dinheiro para aplicar. Nós não vamos entrar em Por isso não, mas campo, quando essa questão senão aparece, não sairíamos daqui. Porque muito cuidado que o ministro já fez menção que todos os projetos vão ser materializados. Ele não disse que os projetos vão finalizar, que os projetos vão acabar, vão finalizar, mas que os projetos vão ser materializados. Essa materialização nós podemos entender que os projetos vão efetivamente começar, até que é bom, uma vez que o projeto está inscrito. Os projetos não estão inscritos no orçamento para fazer fé de ver. Os projetos estão inscritos efetivamente para que os projetos comecem. E nós queremos que os projetos, Hamilton, comecem. Quando se aloca uma verba a um projeto, não é por isso simplesmente para dar início. É para dar início, desenvolvê-lo e concluir. E um projeto bem feito? Sim, mas eu faço observação. Nós estamos a falar do orçamento de 2015, em que ele faz menção que os projetos inscritos no OGE 2015, todos eles vão ser materializados. Sim. Bom, não quero me dizer que todos os projetos lá inscritos, tudo que está efetivamente inscrito no OGE como projeto, vão ter um percurso de execução que tem que ser só um ano. Não. Há coisas que vai se dizer não vai terminar nesse ano. Não vai terminar nesse ano. Não sei se relativamente à observação que o Edgar faz referência. Bom, mas eu também não quero alongar isso. O fundamental, eu acho que isto é muito bom. E eu acho que é bom para todo santomense. É bom para todo santomense saber que os projetos estão... Porque isto abre a esperança, abre essa expectativa. Mas a pergunta é mesmo essa. É do conhecimento público, um dos grandes desafios que o atual governo que enfrenta é precisamente a expectativa da população relativamente ao seu desempenho, ao seu trabalho. Com certeza. E o grande problema é o governo já andou esteve muito próximo da população a procurar saber qual a sua necessidade, quais os sectores que eles sentem como prioritários e depois disso apresentar um orçamento e em que diz nós temos aqui o orçamento, ele vai ser materializado porque quase todos os projetos está baseado em projetos que já têm financiamentos. Está a referir ao orçamento do cidadão? Estou a falar do orçamento entregue. O orçamento geral que foi feito na sequência, tomando em consideração tudo que o governo recolheu junto à população. Nos encontros com os cidadãos. Exatamente. Então, depois da população ter sentido que teve uma palavra a dizer sobre o orçamento. Aparecer agora o governo a dizer temos aqui o orçamento, conseguimos assegurar uma boa percentagem com receitas internas e grande parte dos projetos, já nem vou utilizar a expressão do primeiro-ministro, grande parte do projeto já tem financiamento, a mobilização está em curso. Isso ainda aumenta a expectativa da população. Mas não sei se o que as pessoas gostariam é que o governo viesse agora apresentar o orçamento e dizer aos populares, depois de toda essa digressão feita junto à população, conforme frisou bem, dizer que a escutação e etc., nós já temos orçamento, mas vocês me desculpem, vão ter que esperar mais um bocadinho. Vão ter que esperar mais um bocadinho, ou um bocadão, porque todos os projetos que estão inscritos não vão ser executados. Não. Pelo contrário, não é. Claro que não. Isso é que seria. Claro que não. Nenhum governo faria isso. Não seria matéria de nenhum governo, certamente. Nenhum governo apresentaria um orçamento para, embora não seja novidade no nosso país. Por essa razão é que eu fiz menção. Só uma observação. Por essa razão é que eu fiz menção. Essa afirmação, nós não devemos pegar muito. Essa observação é boa. Essa observação é boa e acredito que a observação de uma entidade que eu considero responsável, né? É uma entidade das finanças. Agora vamos esperar ver na prática, efetivamente, se todos esses projetos vão ser materializados. Aliás, nós estamos a fazer menção de todos esses projetos, nós não temos elementos mais concretos para saber quantos projetos estão efetivamente... Certamente, mas quantos projetos estão efetivamente... Não se trata de ser bom ou não, a verdade muitos outros governos também, já passaram por aí, e certamente esses governos, quando trazem também seus orçamentos e trazem também os seus projetos,
com intenção, certamente, de materializá-los. E já sabemos que muitos deles ficaram pelo caminho. Por isso, quando vemos isso, vemos essa expressão, vemos essa novidade, vemos essas garantias, realmente levanta algumas interrogações. Mas é necessário ver também que houve um mudar de página. Houve um mudar de página e sem mera pretensão, porque eu falo, porque a expectativa de população durante muito tempo foi alimentada e hoje em dia há pessoas que praticamente vivem sem expectativa, esperança morreu. E hoje em dia esse governo recebeu efetivamente, conforme o primeiro-ministro faz essa afirmação em vários locais onde vai, recebeu uma orientação do povo no sentido de governar, de repor a funcionalidade do Estado. Eu acredito que essa reposição da funcionalidade do Estado passa por tudo isto, na mudança da forma de fazer coisas. As coisas têm que mudar. As coisas têm que mudar, Mudar para melhor. Deixa-me fazer uma pequena observação. Eu não tive a oportunidade de falar com relação à questão das cifras orçamentais. O bolo que está previsto no orçamento para a EMAI, conforme falam, que é o maior bolo do orçamento. EMAI na altura, é toda a energia. Energia, ok. Energia, nós podemos até restringir a EMAI. No nosso caso, não é bem assim. Não necessariamente. Não é só energia elétrica. Mas o fundamental é, efetivamente, eu acredito, que o que está em casa não são os 15% ou 20% ou 25%, porque nós podemos ter efetivamente orçamentário 15%, 25% ou 30% para a energia em Santo Tomé e, no fundo, chegamos ao fim e continuamos até estamos em estaca zero, continuar nessa peripécia, essa desgraça energética. Na minha perspectiva, se esse bolo efetivamente predestinado para o setor energético, há uma antivisão do governo no sentido de construção das hidroelétricas, né? Há problemas cirúrgicos que têm que ser resolvidos de forma pontual, é verdade. Mas eu acredito, eu espero que esse valor esteja efetivamente destinado para as mini-hídricas e hidroelétrica, porque para mim o problema energético de Santo Tomé só estará definitivamente solucionado, terá uma solução sustentável se houver um governo que aposte mesmo nas hidroelétricas. Nós já vimos e toda a gente em Santo Tomé sabe que a energia térmica não é solução para o problema. Mas achas que a única energia alternativa é a hidroelétrica? Eu acho, não estou a referir só que é a hidroelétrica, eu falo, quer dizer, nós temos que confinar um conjunto das energias fundamentalmente para a hidroelétrica. Hoje em dia há energias alternativas, né? O solar também tem os seus custos. Muita gente pensa que a energia solar, as baterias, isso tudo, também tem os seus custos, que não é de brincadeira. Logo, a hidroelétrica, enquanto nós temos um recurso que é bastante abundante, porque muita gente cá na cidade, na zona urbana, não se apercebe da magnitude do recurso hídrico que nós possuímos. Hoje em dia, a tecnologia de construir os rápidos e cascatas artificiais para aumentar a pressão, para nós termos energia. E logo a isto, eu acredito, se houver uma aposta nas barragens hidroelétricas, nós temos o problema de energia solucionado. Portanto, resta-nos agora esperar pela discussão. Ainda com relação a essa questão, porque eu estou a falar relativamente às cifras orçamentais, por isso é que eu acho que esse tempo é curto. Há uma área que é bastante chave, que é de saúde, que é a terceira, né? O maior bolo orçamental vai para os dois maiores está a energia, né? e educação. Depois saúde vem. E a saúde aparece na terceira posição. Bom, sim. Eu espero que essa cifra destinada à saúde que está a seguir é efetivamente para alavancar saúde e para fazer o nosso único hospital central um hospital de referência. Porque quanto não, porque vários orçamentos que já passaram. Quer dizer que o Milton continua apostando de que devia-se somente melhorar o centro hospitalar, em vez de criar outros postos e diminuir a carga que o centro hospitalar tem? Deixar o hospital para situações.
Não sei se está me entendendo mal. Eu falo, nós temos o único hospital que acolhe toda a gente em Santo Tomé. Que já é mau para esse hospital. Que é Que mau. já é mau. Mas esse único hospital... Ele acaba arrebentando pelas Mas costuras. esse único hospital está funcionando numa situação quer dizer, jamais vista, porque as pessoas não têm o conhecimento devido como é que o hospital está a funcionar. O hospital funciona de forma mais miserável possível. Eu acho que agora muitos E sabem. é o único hospital, vamos ver, é o único hospital que acolhe todo o Santo Tomé, de zona norte a sul. E logo é necessário que nós façamos esse hospital um verdadeiro hospital de referência. Agora, isso não significa dizer, aliás, quando nós éramos em números menores, havia mais hospitais. Há uma música que tem que fazer o retrato disso. Havia o Hospital da Agostineta, havia o Hospital de Monte Café, havia vários hospitais. Até necessário nós agora evoluímos para o hospital especializado. Porque, por outro lado, se notar, praticamente por mês desloca de Santo Tomé a Portugal qualquer coisa como 300 por semana. 13 doentes para Portugal porque com problemas, e outros já não podem regressar ao país porque são problemas que são obrigados a viver lá eternamente, etc. Cuidados Então, nós estamos a falar de quê? continuados. Nós estamos a falar de saúde. Nós estamos, meu amigo, nós estamos a falar de saúde, que é uma coisa chave, é uma coisa que nos afeta a todos. Então, é necessário que os governantes tenham a efetiva percepção, a verdadeira percepção desse setor. Então, nessa alocação de verba, em que saúde aparece como a terceira grande posição no todo das verbas do OGE, né? A saúde está na terceira posição. Eu espero que essa terceira posição sirva para que todo santomense possa ver de facto que houve um passo. Houve um passo. O nosso hospital ganhou, chegou ao patamar de referência. E com o sistema diagnóstico já equiparado num país minimamente avançado. Quer dizer, é tudo isso que eu acho que... Eu não acredito que com 10% de 154 milhões de dólares se consiga isso assim. Bom, ok, seja como for, Sim. eu acho que fica aqui Mas uma coisa registado certa, e registado a vossa preocupação. A melhoria dos cuidados de saúde passa assim por descentralizar o acesso à saúde. É preciso, nós já temos sim... Descentralizar com qualidade na mesma. Com qualidade, na mesma. sem descurar a qualidade, mas isso daria, sem dúvida, libertaria o Hospital Aires de Menezes para outros problemas que pudessem ser melhor acolhidos e deixar pequenas questões que podem muito que não bem ser exigem tratadas especialidades e essas coisas para os centros de saúde locais. Mas concorda comigo quando eu falo sobre o hospital de referência? É sempre bom nós realmente tornarmos o centro hospitalar referência aqui. Quer dizer, quando a nível internacional? Ao nível nacional. É único. Não, o nacional, se for a nível nacional, ele já é. É único. Mas é essa vergonha, mas eu compreendo, essa vergonha toda. Não. Mas é grande vergonha quando alguém vem e nós dizemos, opa, esse é o nosso hospital. Centro hospitalar. É o nosso centro hospitalar, o único, o de referência, o que vem toda a gente de Santo Tomé e Príncipe. E é uma vergonha. O hospital de referência por vir todo mundo já está errado. Porque, entenda bem, quando eu faço referência em hospital de referência, mas é uma questão que nós não podemos levar de ânimo leve, porque esse nosso hospital... Quando se fala num hospital de referência, é um hospital com os padrões bastante altos. Evidentemente. Pretendemos chegar Agora, lá. o que é que interessa-nos? Ter 10 hospitais a operar nas condições que opera a doutora Aires de Menezes? Se nós não temos sequer capacidade para levantar um... Não é essa a intenção, não é ter 10 que funcionem como funciona o Aires de Menezes. A intenção de descentralização nunca poderá ser assim. Sim, a intenção é
tens um pequeno corte, precisas de fazer medições à tua atenção, tens paludismo, é um problema que os nossos profissionais de saúde já sabem lidar com ele muito bem. Essas pequenas emergências podem aliás, devem ser tratadas nos centros. Mas isso já existe. Locais, já está a falar dos existe. centros de saúde. Centros de saúde. Assim, já conseguimos ver que afinal nós saímos e que o tema é realmente existe extenso. delegações de saúde. Mas só que muitos desses postos são abandonados. Eu e as tenho que vos pessoas agradecer e vêm pedir, talvez, diretamente ao pedir que nós deixemos e só Sim. esperemos realmente que o nosso sistema de saúde melhore Melhor. e que o nosso Tem sido abertos novos centros. Sim. Mas estamos a falar isso à luz que tanto o bolo nosso hospital Aires Menezes e outros centros comunitários também melhorem a qualidade de atendimento, a qualidade de cuidados e todo o resto da qualidade de saúde de que nós, os santomenses, precisamos. E hoje, de forma diferente, fazemos já um curto intervalo a partir daqui, mas não sai daí que logo voltamos. Até já. Está difícil. Povo de Santo Tomé com Príncipe, não sai hoje para não falar com Nancy. Para não falar Nancy, eu vou bluco com essa tela assim. E nisso se marcha também, o cabo líquido nem caçou disso não, quase capoça, quase na capoça fa, quase essa clima. E nisso se marcha também, tudo pé com medo de Santo Tomé com Príncipe, tudo povo Santo Tomé com Príncipe. Se não se entende, uma de nisso se marcha também, buli com a caçou disso não, nem que moi. Bakeshine. Sempre para estado que ele badine, pine sebe kwa pine café malini tela se. Kunda kaso desu não sa flori tela. Então, vamos urine kaso desu viveni page com sossego. Votos renovados de boa noite, estamos de volta e trazemos agora o outro tema que também é um tema até que incomoda quase todos os santomenses. Alguns dão outros apelidos, chamam-lhe de coça-coça, os outros dizem que é a má criação dos alunos, outros dizem que são problemas psicológicos, outros nomes, mas que no fundo fala-se de alergia nas escolas. Temos o fenómeno alérgico nas escolas, que começou na escola Patrícia Lumumba, hoje já alastra a escola de Almas, escola de Bombom e talvez a escola de São Fenícia também. E chama-se de fenómeno alérgico e que deixa muitas interrogações. Interroga-te. Sem dúvida. Interroga-me, causa-me alguma perplexidade, curiosidade e sobre esse aspecto, Ju, queria que relativamente a esse caso adotássemos a postura de investigar seriamente
ver o que há em comum relativamente às pessoas afetadas e fazer uma investigação mais objetiva e científica. Está a solicitar um trabalho científico. Exatamente, porque nós somos especialistas em tirar conclusões precipitadas. Vemos as coisas e como um palpite, cada um diz o que quer e amanhã já não acontece e fica por isso mesmo. Mas é importante que nós comecemos a ter a cultura da investigação. É preciso irmos ao fundo da questão, ver o que está a acontecer, porque é que está a acontecer, ver se há casos parecidos em países, em outros países, ver o que foi feito, o que estava. Quer dizer, o mundo hoje está à distância de um clique. E é preciso investigar, porque precisamos de respostas. Há muita gente a reclamar sobre o assunto e que por causa disso cada um diz o que quer. Muitos falam em coisas sobrenaturais, outros ainda admitem que realmente são fenómenos normais, porque acontecem também noutras paragens. A tua opinião sobre isso, Hamilton? Quer dizer, eu vou evitar tecer comentários em torno disso. Porque se nós notarmos... Parece que é inevitável. Não, é necessário evitar esse comentário, porque o que dá magnitude a esse problema todo tem sido mesmo a forma conforme o assunto tem sido tratado, o alarme, muitos comentários, boatos e etc. É conforme eu comungo o que a doutora Graça fez referência. É uma questão estranha para toda a gente e tem que ser investigada, como algo estranho acontece em todas as paragens do mundo. Ultimamente alguém fazia menção de um senhor que conseguia, isso percorreu na net, que andava em cima de água, né? Logo, algo estranho acontece em todas, isso percorreu na net, logo, isso acontece em todas as paragens. Algo tem que ser investigado, tem que se buscar uma resposta científica. Nós somos pessoas civilizadas e cultas, logo nós temos que fazer fé em questões científicas, né? Por que isso acontece, por que está acontecendo. E, por outro lado, o que faz, no meu entender, deixar as crianças no pânico é a forma como os adultos têm estado a lidar com o próprio problema. Se não vejamos uma mãe ou um adulto mesmo na escola, ao ver as crianças nisso, ele próprio está nas lamentações, está na gritaria, e todas as gritarias. Os bombeiros que vêm com alarme em toda a cidade, que dá... Quer dizer, a magnitude do problema dessa questão advém de tudo isto. E por isso é que eu digo... Mas que o fenómeno é estranho, sobretudo porque ataca mais as raparigas do que os rapazes, não ataca os adultos. Há fenómenos estranhos em toda a paragem. O que é necessário fazer conforme fez menção a doutora Graça, é investigarmos. Se nós não temos capacidade... Eu acredito que as autoridades já assumiram isso como problema sério. Isto é que é positivo. Nós temos Portugal, que é o nosso parceiro que está mais perto, as investigações, fazer recolha, pesquisa, e eu creio que todas essas questões já devem estar em curso. Agora, temos que evitar o alarme relativamente a essa questão. Como o assunto é um assunto nacional... E, por outro lado, permita-me fazer mais uma observação. E essa observação é que é importante. Agora, quando um partido vem tirar, ou quer tirar vantagem de um problema como este, isto é que é triste. Porque há matérias em que tem que haver... todos nós temos que falar a mesma linguagem. Nós não podemos querer tirar dividendos de uma situação como essa. Isto é que é triste, e eu acredito que não haja, eu não quero acreditar, e acredito que não haja partidos a querer tirar dividendos de uma situação como essa, porque aí é que é grave. Aí é que é, mas muito grave. Como o Hamilton sabe, isso
Isso nós não podemos, talvez, definir aqui, mas Hamilton deve ter algum dado, ouviu Não, algo, eu falo isso leu porque, algo. se notar, houve até panfletos, lançaram panfletos a falar de questões subnaturais, Coisas- feitos coisas normais na democracia. E acredito feitos por quê? Feito por autores políticos. Isso é que é grave, por isso é que eu digo, se as pessoas estão a querer tirar vantagem de uma situação como essa, isso é grave. Nós não podemos querer tirar vantagens de doença, querer tirar dividendos de desgraça do outro, questões como essa. Tem que haver civismo. Como isso, Mas isso só como do- isso suscita muitos comentários, nós fomos também às redes sociais tentar ver, afinal de contas, o que algumas pessoas, pronto, dizem, opiniões que colocam, comentários que fazem, e dentre eles encontramos vários. Um dos mais simples diz que isto é demais e o governo continua no silêncio, porque será? Nós acabamos, assim, de citar o que encontramos. E há mais. Há até alguns conselhos e propostas para o governo. Aqui alguém diz, os governantes santomenses têm que investir nas câmaras de vigilância nas ruas, nas escolas, nos hospitais, nos lugares de acessos públicos e facilmente esses malfeitores serão apanhados. Isso quer dizer que, pronto, que esse cibernauta está a admitir que alguém anda a colocar talvez alguma coisa que faça alergia. E ele conclui ainda dizendo, se os governantes quiserem resolver estas situações e outras, esta é uma boa ideia. Portanto, colocação de câmaras. Hamilton, partilhas a ideia de que realmente isso seja alguma sabotagem, seja alguém a tentar fazer mal às crianças? Não precisas responder agora porque já calculo o que vais dizer. Deixa-me só completar de que há mais um outro comentário que encontramos também nas redes sociais dizendo que isto é estranho. E São Tomé e Príncipe tem outras escolas privadas, nomeadamente IDF, Madres Canucianas, outras em São Gabriel e etc. Mas essas situações não acontecem nessas escolas. Portanto, deve-se parar para pensar. Bom, relativamente a essa questão, eu já fiz menção que gostaria de tecer poucos comentários. Isto é justamente para evitar mais alarmes relativamente a essa questão. Mas nós estamos cá para discutir a atualidade. Realmente, a questão que fala é uma questão para nós efetivamente confrontarmos. É a questão até para confrontar as pessoas que efetivamente estão a pensar em questões subnaturais e etc., para ver que efetivamente essa situação, por exemplo, não acontece no IDF. Felizmente não aconteceu. Também não aconteceu em outras escolas, porque há uma coisa, quantas escolas nós temos em Santo Tomé? Nós não temos apenas 3, 4 escolas, como é o caso. Agora, uma coisa é, algo aconteceu, é algo estranho, esse algo tem que ser investigado, para nós descobrirmos efetivamente o que é que se passa. Independentemente de 1000 e tal comentários que possa haver, esta minha perspectiva de análise. E que os partidos, o político, a oposição não venha tirar dividendos dessa questão. Quanto muito, deve até subsidiar o próprio governo a encontrar uma saída, uma alternativa e solidarizar com a aflição do governo relativamente a essa questão. E não querer tirar dividendos. Hamilton, Hamilton, eu reparei que, pronto, que durante o tempo em que estavas a falar disso, continuaste sempre dizendo que há alguém querendo tirar relações, alguém querendo talvez tirar dividendos ou partido disso. Dos panfletos que disseste, há algum nome? Há rostos? Uma coisa é, nós estamos a falar panfleto. Panfleto ninguém assume. E eu sou das pessoas que não gosto de comentar panfletos. Se ninguém assume, nós não podemos... Eu gosto de comentar coisas que as pessoas... Sim, é isso que estou a dizer. Por isso, eu não preciso comentar. Se não há rostos, não há nomes, sim, nós não podemos, pronto, dizer que partido X, Y, Z, ou algum partido ou algumas pessoas. Por isso é que eu tive cuidado de dizer, e que na minha explanação, e que eu nem quero acreditar que os partidos, a oposição,
o pegue numa situação, porque aí é muito grave. É muito grave. Eu fiz essa menção. Ok, então aí ainda é muito bem, grave. Então, é muito grave. então ainda bem, muito pronto, grave. que isso não esteja realmente a acontecer. Graça? Sobre essa questão, para além do que já disse, da necessidade de se investigar, ver isso como um surto, que tal como aconteceu cá, aconteceu em outros lugares, mas é preciso investigar, ver o que há em comum e sobre essa questão estamos todos de acordo. Relativamente a teorias de que possa estar em causa algum fenómeno sobrenatural e isto é inerente ao São Tomense, certo? O São Tomense acredita nisto. Se é certo ou errado, cada um tem as suas convicções, só era bom que nós fizesse, que todos nós, ou pelo menos quem tem poder de decisão, fizesse um esforço para não deixar que essas convicções prejudiquem a necessidade de se investigar e de se tomar alguma medida mais séria, se for o caso, não é? E relativamente à possibilidade de haver um não aproveitamento político, também temos a maturidade política de muitos dos nossos políticos, verdade seja dita, e há que dizê-la de vez em quando. Mas esperemos que não aconteça. Esperemos que não aconteça. Se realmente é um caso de não saúde, seria de se estranhar. eu acho que é um caso sério. Esperemos que não esteja acontecendo. Exato, é reprovável, mas não seria surpreendente. Do grupo de comentários, há pessoas que também ficam um bocado aborrecidas e colocam algumas questões porque dizem que os telejornais e os noticiários em São Tomé e Príncipe passam pouca matéria sobre este assunto. Não partilho realmente a mesma opinião, porque vi até imagens que eu pessoalmente até cheguei a dizer que talvez nem deviam passar essas imagens, porque são coisas fortes. A tua opinião? Penso que sobre esse fenómeno, e já se tem acusado muito a comunicação social de São Tomé de não fazer o seu trabalho como deve ser, o trabalho de informar a população com rigor e com isenção. Sobre esse, quiçá fruto do que já aconteceu no passado, em fenómenos outros que aconteceram nas escolas, já mais rapidamente se teve notícia na comunicação social. Uhum. Mas penso que os comentários que têm surgido atualmente são um pouco influenciados pelos vários comentários que já se tinha feito e pelas críticas que se fazia na altura do anterior fenómeno que abalou as nossas escolas. Penso que seja o fenómeno trans. O fenómeno trans, acho que é o que está em causa agora. Muito bem, ok, então fica assim registado as vossas opiniões. Nós, mesmo essa equipa, nós estamos convencidos de que logo isso realmente deixem as nossas crianças e que as crianças prossigam o seu período escolar e que tenham sucesso sem o que muitos andam chamando de coça-coça, nem o fenómeno trans. E assim nós damos um salto já à página internacional, embora o programa tem o nome de STP em análise, alguns já me perguntaram e dizem por que falamos do internacional. Pronto, falamos porque são coisas realmente da atualidade e que tocam também São Tomé e Príncipe, portanto mexe com todo o mundo. E assim eu trago um tema que eu acho que é interessante, que tem a ver com aí, o nosso vizinho, irmão, país Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, pronto, eles organizaram ultimamente uma conferência pronto, com os doadores e neste encontro os governantes da Guiné-Bissau saíram bastante satisfeitos porque conseguiram pelo menos promessa de financiamento de grande parte, pronto, dos seus projetos. Isso é importante e para a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um dos países que também tem algumas dificuldades e que nós não ficamos talvez muito atrás, e que se eles conseguiram
quer dizer que muitos outros, e como nós também, podemos conseguir. Mas antes vamos ouvir os comentários aí dos nossos convidados. Começo sempre pelo lado direito, porque está uma senhora, graça. Sem dúvida, esses apoios que a Guiné-Bissau que se acredita que a Guiné-Bissau consiga na sequência dessa mesa redonda dos doadores, há de ser sem dúvida uma ajuda sem precedente, não é? É uma ajuda sem precedentes e é uma mensagem clara para o governo guineense e para o país. Aliás, fala-se em mais de 1.000 milhões de euros. Mais de 1.000 milhões de euros, sim. Que é um país que está a lutar para combater a instabilidade, o facto que nós, como são tomenses, somos bastante solidários, e o facto a sensibilidade demonstrada pelos países que participaram da conferência demonstra isso mesmo, que estão com Guiné-Bissau, que vão dar uma mão, espero que se concretize e na sequência do que disse também o primeiro-ministro guineense, e penso que isso transmitirá uma maior confiança aos doadores internacionais, é preciso que se faça sessões de seguimento, de acompanhamento do que saiu dessa mesa redonda, que é precisamente o que o Guiné-Bissau precisa de demonstrar, que é para romper com o ciclo de que vinha para trás e dar passos largos em direção à estabilidade E o primeiro-ministro da Guiné-Bissau diz que sai, portanto, desta conferência com grande satisfação, pois a comunidade internacional deu todo o seu apoio à estratégia apresentada pelo seu governo e que realmente eles encontram já ofertas para realizarem grande parte dos seus projetos, e ficam mais satisfeitos ainda porque os dois grandes objetivos da conferência ficam realmente quase resolvidos, que é a retoma da cooperação com os parceiros internacionais, que é um assunto talvez que tinha-se rompido já há algum tempo, e a cobertura financeira necessária para, como eu tinha dito do princípio, para a implementação e realização do seu programa estratégico. Hamilton. Quer dizer, eu primeiramente quero dizer que entre a promessa e a concretização da promessa há um caminho muito longo a percorrer. Há um caminho muito longo a percorrer. Daí que nós não podemos deixar de dizer que Guiné-Bissau é um país que tem grande futuro desde que mas há promessas, a são turma compromissos. política organize e cria sinergias efetivas para o país avançar. E tanto Guiné-Bissau como Santo Tomé e Príncipe. Guiné-Bissau tem a castanha de caju, que já se revelou um produto com grande peso no próprio PIB do país. Daí que eu digo que o primeiro-ministro, ao conseguir ver essa conquista como positiva, e é mesmo positiva, conseguir engajar os doadores nesse momento, a ponto deles prometerem que efetivamente iriam apoiar o país no valor, na grande verba que fazem menção, né? Mais de 1.000 milhões mais de de euros. 1.000 milhões de dólares. De euros. De euros, né? Isto é uma coisa. Agora, mais do que isto, não é que o primeiro-ministro, a partir disso, começa a se vangloriar, ter conseguido convencer os doadores tradicionais. Mais do que isso, é necessário, efetivamente, começar a pensar como é que esse dinheiro, essa promessa dos doadores a converterem-se na realidade, isto vai refletir efetivamente na vida dos guineenses. Isto é que é importante uma vez que o próprio primeiro-ministro diz que esse dinheiro vem realmente a resolver o problema da implementação dos projetos já existentes.
Portanto, ele sabe para onde o dinheiro vai. Sim, mas quantos projetos já existentes, é outro lado que é necessário fazer, mas que não provocam alteração na vida do cidadão? Há vários projetos que não estão contextualizados, há vários projetos fala que... de programas Não, estratégicos. eu falo de do programa desenvolvimento estratégico do país. governo. É isto é que eu estou a dizer. É isto é que eu estou a dizer. Eu estou a fazer menção programas que vão efetivamente melhorar a vida do cidadão. Porque ter projetos e ter doadores, mas que ao final de contas a verba acaba e a vida do cidadão mantém, nós não estamos a fazer nada. Quer dizer, mantém na E mesma, quando eu né? faço, Mantém na mesma. faço menção a isso, há vários países, eu não tenho nome nesse momento, em que já se alocou muita verba, mas o país continua. Uns até eram produtores de petróleo. Não está tirando indiretas para São Tomé e Príncipe, pois não? Não estou. Nesse caso, se o senhor faz mensagem em São Tomé, então o senhor já tem um exemplo típico que... Porque há um hábito que é dos santomenses, há até uma similitude de vangloriar pelas conquistas. Eu é que consegui convencer os doadores, etc. É bom que não haja isso. Haja sim a união de sinergias. Mas sem dúvidas que o facto de, durante essa mesa redonda, conseguir-se essa promessa dos 1.000 milhões, significa que a comunidade internacional, de alguma forma, acreditou nos projetos do governo. E isso, tendo em conta o contexto, tendo em conta que estamos a falar de Guiné-Bissau, que passou pelos problemas que passou e enfrenta os problemas que enfrenta como um Estado, que nesse caso já podemos falar de um Estado com necessidade de afirmar-se como um Estado, penso que sem dúvida é um sinal muito positivo. Não há dúvida quanto a isso. É muito positivo. O facto de, ao menos, ter conseguido sensibilizar a comunidade internacional para isso. Pois, por isso até o primeiro-ministro Armata diz que isso para ele é bastante bom, porque ele retoma a cooperação com os parceiros internacionais. Isto é bom. Ok, eu acabo de agradecer também por esse comentário, que me foi bastante interessante. Não podíamos terminar este programa antes de tocar num dos temas que se fala bastante, embora nós temos pouca matéria para falar disso, mas costuma-se falar muito em liberdade de imprensa e de que os jornalistas, pronto, têm o seu código de conduta e que eles devem também cumprir e que podem e devem escrever e publicar. Nós estaríamos a falar de um jornalista e ativista angolano de nome Rafael Marques. Rafael Marques, o que fez? Rafael Marques, pronto, foi acusado por calúnia por ter exposto no livro, portanto, Diamantes de Sangue, alguns nomes como cúmplices de alguma corrupção e de alguns problemas no seu país. E por causa disso, ele, pronto, foi levado a tribunal e condenado. É por isso que eu trago aí, pronto, esse tema, que embora temos pouca matéria, eu disse há pouco tempo condenado, talvez foi alguma força de expressão, mas ele, pronto, foi levado realmente a tribunal por envolver nomes grandes da Angola. Um deles, por exemplo, é como general conhecido por Copelica, e o outro, o general João de Matos. Esse tema, o que é que tu achas? É um tema bastante interessante para falarmos em pouco tempo. O que está em causa... E tens 2 minutos. Vou tentar. Bem, o Rafael Marques escreveu um livro em que cita alguns generais e acusa, não é, de terem praticado alguns abusos contra direitos humanos, certo? E na região do Lunda Norte. E os generais que se sentiram tocados, ofendidos
pelo conteúdo do livro, apresentaram queixa contra o Manuel Marques. Ora, Rafael Marques. Contra o Rafael Marques. Estamos a falar de calúnia, um crime contra a honra, certo? E tinha que haver queixa das pessoas que se sentiram ofendidas, e nós estamos a falar é importante dizer o que é calúnia, não é? Calúnia é a imputação a alguém de um facto, de um crime. Ora, os generais sentiram-se ofendidos e fizeram queixa e agora querem provar ou limpar o seu nome. O Rafael Brancos, ou a defesa do Rafael Marques. Diz que vai provar que não houve crime, não é? E a nível em Angola houve manifestações e pessoas a tentar defenderem que a absolvição dele e querem enquadrar o livro no âmbito da liberdade da imprensa. Mas a liberdade de imprensa também não é sem limites, certo? Então por isso, preciso deixar... Por isso, de princípio, disse que os jornalistas e os escritores também têm o seu código de conduta. Sim, porque a liberdade está consagrada a liberdade de informar, não é? E de ser informado. Existe a liberdade de imprensa, que é informar através da comunicação social, mas há regras que devem ser observadas. E se efetivamente ele tiver provas e se resultar que não se trata de uma calúnia e de uma narração de um facto que efetivamente aconteceu. Se ele puder provar isso, talvez as coisas podem melhorar do lado dele, Hamilton. Sim, bom, eu não me sinto muito autorizado para falar de um tema como esse tão delicado. Primeiro porque eu, com toda a humildade, eu não tive a oportunidade de ler os escritos do Rafael Marques. Mas permita-me só tecer uma pequena observação. É verdade que, conforme a doutora Graça disse, o exercício do direito, o direito de escrever, de informar, tem suas limitações, né? A própria Constituição estabelece limites do exercício desse direito, que é um direito fundamental. Eu acredito que mesmo a Constituição angolana, que é um país que eu não considero está no patamar de um país democrático, é claro, onde o sistema é musculado, aí sim é necessário que essa denúncia, essa questão seja tratada sobre a observação dos organismos internacionais, efetivamente dos direitos humanos e por aí fora. Porque ele faz uma denúncia num livro, das oportunidades que eu tive, é um livro que fala das grandes atrocidades, dos crimes que se cometeram nas companhias diamantíferas em Angola. Isto a ser verdade, um Estado responsável que quer se afirmar com uma cultura democrática e etc., deve, no meu entender, censurar e punir essas situações que aconteceram. Caso as situações reveladas por Rafael Marques, sejam efetivamente, porque também sejam verdadeiras. É verdade que o jornalista não está na liberdade de dizer o que quer dizer e mais nada. Não, tem que dizer mais dentro de limite, com certeza, com provas e tudo isso. Acredito muito na coragem do Rafael Marques em escrever. Primeiro, a coragem de escrever um livro como esse em Angola. E se por coincidência ou não, há um filme que tem o mesmo título e que realmente mostra muitas atrocidades. Certeza, embora ainda não tivesse a oportunidade de ler o livro, eu tenho a certeza
Que eu já ouvi falar, eu acredito ser uma pessoa muito responsável. Eu não acredito que ele tenha feito essas afirmações sem elementos, sem provas. Eu penso que ele vai exibir isso e vai ser absorvido. Vai ser absorvido. Fica registrada a tua opinião. Não sei Fica... se podemos falar nesse sentido. Mas os teus 2 minutos já se foram. Mas ok, tens mais meio. Não, a verdade é que o grande problema é que uma coisa é o que se passa na realidade, outra coisa é a prova, é o que resulta provado numa audiência de discussão e julgamento de uma causa. E nem sempre a verdade processual corresponde à verdade, corresponde à realidade. Não sei se me faço entender. Sim, senhora. Pelo que não é fácil. Acredito que não será fácil fazer a prova no âmbito deste processo. Mas vamos só pensar numa coisa, sabemos, pronto, por informações também que temos, o Rafael Marques é um jornalista de investigação, pronto, dificilmente talvez traria temas ou pontos que fossem, ou talvez que não tivessem cobertos de alguma parte da verdade. Não quero defendê-lo totalmente, sim, claro, porque não mas devo. Eu acho que ainda muita coisa vai acontecer. Vamos esperar para o mês de abril, que é a próxima audiência. Não, é a próxima audiência. Eu até acredito naquilo que falou, porque há muitos meios de prova que eu não sei como é que podem até não ser aceitos e considerados. Ele pode ser efetivamente vamos um entrar numa jornalista. discussão de jurista. E agora entra uma discussão de jurista e eu aproveito para vos agradecer, para agradecer os vossos comentários. Agradeço também aos nossos seguidores, aos nossos amigos que certamente estão em nossa companhia. Para a próxima sexta-feira estamos cá outra vez e não se assustem de que se houver algum tema de nós talvez dermos continuidade nessa sexta-feira ou numa outra, estamos cá para acompanhar a evolução das coisas e levar também informação e discussão e opinião de forma isenta a todo mundo e todos que nos acompanham. A todos vós, aquele abraço bem grande. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, Graça. Obrigado também a Milton. Espero contar convosco para as nossas próximas conversas. Boa noite.